A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Muito bem, nós estudamos já algumas coisas importantes, algumas verdades importantes sobre este evangelho. Este evangelho foi escrito por Levi, que posteriormente teve o nome mudado para Mateus. Foi escrito especialmente para judeus, e a intenção dele era que os seus patrícios, os seus irmãos de sangue, pudessem compreender uma mensagem que eles não compreenderam na vida de Cristo, quando eles tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Muito pelo contrário, ao invés de entender a mensagem, eles o perseguiram, e eles não deram ouvidos ao chamado amoroso de Cristo Jesus, ao Evangelho e à salvação. E agora, este autor, Mateus, ele reconta a história de Jesus, dando algumas ênfases e fazendo uma organização que fazia muito sentido na mente de um judeu, para convencê-los e para fazer com que eles conhecessem realmente o que o Senhor Jesus tinha feito, quem ele era, qual a proposta, qual a boa nova, qual a boa notícia que ele trouxe. E então nós iniciamos mostrando que na primeira parte, nos primeiros 3 capítulos de Mateus, Mateus apresenta Jesus como o descendente real. E ele está fazendo isso de uma maneira proposital, para que os judeus que valorizavam muito essa linhagem, que era a linhagem de Davi, a qual Jesus pertencia, para que os judeus percebessem que o grande rei prometido, que o Messias, que também era rei prometido desde os tempos antigos, tinha vindo a este mundo, e eles sequer tinham notado. Ele queria que os seus irmãos judeus olhassem para esse texto e tivessem provas suficientemente fartas para que eles pudessem crer em Jesus Cristo como um rei. Mas não apenas como um rei, o rei que eles deveriam ter esperado. Eles deveriam crer em Jesus também como um sacerdote, um sumo sacerdote, o maior de todos representante dos homens diante de Deus, que é isso que um sacerdote, ou especialmente o sumo sacerdote, fazia naquele tempo, dentro daquele cerimonialismo judaico. Estes sacerdotes, estes sumos sacerdotes, faziam de forma imperfeita aquilo que um dia o Messias faria de forma perfeita. E então, a partir do capítulo 4, Mateus vai apresentar Jesus não apenas como um rei, mas agora ele vai começar a enfatizar o ofício sacerdotal. Entre tantos aspectos da vida de um sacerdote, um que é extremamente marcante é que o sacerdote, ele leva as necessidades do povo diante de Deus. Ele leva os sofrimentos, as dores do povo, e intercede pelo povo diante do Senhor. E Jesus Cristo é apresentado por Mateus, a partir aqui do capítulo 4, como aquele que foi enviado de Deus, e ele se torna, não apenas pelo seu nascimento, porque ele nasce como um homem, legitimamente um homem,
ele se humilha para se tornar homem, e como homem ele vai viver os mesmos desafios, os mesmos problemas que os homens viveram, para que ele pudesse de forma legítima levar a necessidade dos homens diante de Deus. Então a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, que é o texto do nosso, que nós acabamos de ler, o texto de Mateus aqui. Mateus vai mostrar Jesus realizando este ofício de sacerdote, tomando conhecimento das fraquezas, das necessidades, das dificuldades e da luta que cada homem trava no seu dia a dia. E isso tudo ele está fazendo para mostrar que Jesus é alguém que realmente nos representa, porque ele nos conhece, e nos conhece de uma maneira tão profunda como nós mesmos nos conhecemos, ou ainda melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E a maneira como ele vai mostrar isso ao longo dos próximos capítulos, e nós vamos estudar ao longo dos próximos meses, vai ser cada vez mais profunda, levando Jesus lá já no fim do seu ministério terreno, levando Jesus a uma situação de tamanha agonia que ele chega a suar gotas de sangue, para mostrar que Jesus sentiu todos os níveis possíveis de agonia e de sofrimento e de dor que um ser humano pode passar. Jesus experimentou essas coisas todas. E então a partir do capítulo 4 nós vamos conhecer Jesus aqui em Mateus, não apenas como um rei, mas nós vamos conhecê-lo como um sacerdote. E como um sacerdote, Jesus veio aqui para nos representar. E nesse processo de representação, na busca por conhecer a realidade do ser humano, o Senhor Jesus é levado pelo Espírito de Deus a um deserto onde ele vai ser tentado. É interessante que existem algumas ligações muito interessantes, perdão a redundância, do capítulo 3, do final do capítulo 3, ao início do capítulo 4. No capítulo 3, por exemplo, quando o Senhor Jesus é batizado, é dito a respeito deste momento que o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor Jesus. E também é dito que ele é o Filho de Deus, porque a própria voz do Pai fala das nuvens, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Quando nós começamos o capítulo 4, veja a ligação. O Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo sobre ele, o Espírito que veio para capacitá-lo ao ministério. Vamos abrir um parênteses aqui. Por que Jesus precisava do Espírito Santo para capacitá-lo ao seu ministério? Porque, lembrem bem, ele tem a natureza divina porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e ele é a encarnação do Verbo vivo de Deus, eternamente gerado por Deus. Mas ele também tem uma natureza humana, e aqui ele pisou este solo como um homem absolutamente verdadeiro, com todas as limitações que um homem tem. E então o seu ministério foi realizado pela capacitação que ele recebeu do Espírito Santo. E isso, entre outros aspectos, servem para mostrar que todos nós, quando nos engajamos na obra do Senhor, nós precisamos da mesma capacitação que o próprio Senhor Jesus recebeu, que é a capacitação do Espírito Santo, para podermos pregar, para podermos orar, interceder uns pelos outros, para trabalharmos, para nos envolvermos na obra do Senhor. Nós precisamos do Espírito do Senhor. É um outro tempo para nós estudarmos um outro dia, mas nós não temos como fazer nada na vida cristã particular de cada um de nós, na vida eclesiástica, no serviço na igreja do Senhor, se nós não estivermos capacitados e cheios do Espírito Santo de Deus. Mas voltemos aqui. O Espírito Santo desce sobre o Filho, no capítulo 3, e agora, no capítulo 4, no primeiro versículo, diz que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O que isso significa? Significa que, na composição desse plano de Deus, Deus envia sobre o seu Filho o Espírito Santo, e o Espírito Santo conduz, mostra para o Senhor Jesus o que ele tinha que fazer naquele momento da sua vida. E o Senhor Jesus se deixa conduzir pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor o leva para um deserto, um lugar onde ele vai ficar em completo isolamento, e onde ele vai passar pela privação própria de um jejum, e não é um jejum como esse que a gente faz comumente, de um dia, ou o jejum de um único objeto, de um único alimento. Este é um jejum completo, um jejum de 40 dias. E o texto, depois desse jejum, nos conta que o Senhor Jesus foi submetido a um teste que todos nós enfrentamos quase que todos os dias da nossa vida. Ele vai ser tentado nas mesmas áreas que nós somos tentados todos os dias. Ele vai ser tentado pelo mesmo inimigo que nos tenta constantemente.
Satanás aparece ao Senhor Jesus, o versículo 3 diz, que depois desses 40 dias, como um homem normal, ele sentia fome, e isto prova que ele não era apenas Deus, mas ele era verdadeiramente homem, o Senhor Jesus, porque ele sentiu fome. 40 dias sem se alimentar, é absolutamente plausível que você fique com muita fome. E nesse momento em que o Senhor Jesus, no seu corpo físico, estava debilitado por causa da fome, Satanás apareceu para tentá-lo. E isso é uma das marcas das tentações que nós recebemos. O diabo nos tenta exatamente nos momentos em que nos sentimos mais debilitados, nas áreas onde nós estamos mais fragilizados, nos pontos mais nevrálgicos da nossa vida, é onde ele vai apontar o seu dardo e ele vai tentar nos destruir. E Satanás então chega para o Senhor Jesus e o tenta em 3 atos diferentes, e o Senhor Jesus vai resistir a essas tentações com respostas que ele extrai da própria Escritura. O primeiro ato de tentação acontece levando em consideração exatamente a fome que Jesus estava sentindo. Versículo 3 diz que o tentador apareceu e disse: olha, se és filho de Deus. E aqui está a segunda conexão que eu disse que vocês poderiam observar com o capítulo 3. No capítulo 3, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus não tinha que provar que ele era o filho de Deus para ninguém, porque o próprio Deus publicamente declarou a filiação de Cristo. Mas aqui Satanás está querendo que Jesus prove que ele é o filho de Deus. Está querendo que Jesus dê confirmações a respeito disso. E então ele tenta Jesus da seguinte maneira: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porque se ele era o filho de Deus, ele tinha poder para fazer isso. E Satanás sabia que ele precisava de pães, porque ele estava com fome. Ou seja, Satanás está pegando uma necessidade básica de um ser humano, e no caso ali de Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e está tentando levar o próprio Filho de Deus a ceder a uma tentação que é também chamada nas Escrituras de cobiça dos olhos, de buscar aquilo que o seu coração está necessitado, de colocar os olhos em alguma coisa e querer aquilo de tal maneira que você está disposto a fazer qualquer coisa para tomar aquilo para si. O tentador está tentando fazer com que Jesus use o seu poder para obter aquilo que ele mais desejava naquele momento. E então o Senhor Jesus responde a essa tentação dizendo para ele: olha, apesar da minha fome ser grande, esse tempo aqui no deserto eu não tirei para me alimentar de pão, mas este tempo aqui no deserto eu tirei para me alimentar da palavra de Deus. E aí ele vai citar a palavra de Deus dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás tentou levá-lo a buscar aquilo que o seu corpo físico mais desejava. E Jesus respondeu para ele dizendo: você está equivocado, porque o que o meu corpo mais deseja não é aquilo que alimenta o estômago, mas é aquilo que alimenta a alma. A maioria das tentações que nós caímos semanalmente, mensalmente, anualmente e talvez diariamente, são as tentações que estão relacionadas às coisas que o nosso corpo deseja. E nós nos enganamos e nos equivocamos muitas vezes na vida, achando que o que vai trazer satisfação, que o que vai trazer alegria, que o que vai trazer deleite para a nossa vida é a comida, é a bebida, é a força, é o poder, é o dinheiro, são as conquistas, são os títulos. Isso tudo tem a ver com cobiça, são as coisas, são os patrimônios. E o Senhor Jesus está vencendo essa tentação dizendo: olha, existe algo que é muito mais valioso, que é muito mais compensador, que traz muito mais satisfação do que qualquer coisa que o seu corpo ou a sua mente possa desejar. São as palavras que procedem da boca de Deus. É interessante que isso está ligado com toda a Bíblia. Se você pegar o Salmo 1, que nós estávamos meditando sobre ele algum tempo atrás, o Salmo 1 diz que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O justo não passa dia e noite tramando e conspirando consigo mesmo para adquirir coisas, para comer, para beber, para se mostrar, para alimentar a sua vaidade.
O homem justo é um homem que aprendeu a extrair satisfação do lugar onde realmente existe, que é na palavra de Deus. E o seu prazer então está na comida? Não. Está na bebida? Não. Está no ouro? Não. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele vai ter comida, ele vai ter bebida, ele vai trabalhar, ele vai conquistar coisas, mas nenhuma delas são a fonte do seu prazer. A fonte do seu prazer está em Deus. E foi assim que Jesus venceu esta tentação. Mas isso tudo, este ambiente onde Jesus está sendo tentado, é um sofrimento. Pense no Criador do universo, que chamou todas as coisas à existência, que fez absolutamente tudo, que governa soberanamente sobre a história, ter que se submeter a um quadro desse, onde ele mesmo vai ser tentado por uma criatura rebelada que ele mesmo criou. É um quadro de sofrimento para o Senhor Jesus. Mas esse sofrimento, ele levou sobre si por mim e por você, para nos salvar, mas também para nos ensinar como resistir ao diabo, como resistir às tentações. Satanás vai sempre tentar enganar você, porque é isso que ele é enganador. Ele vai sempre tentar mostrar para você que é possível você obter aquilo que você acha que vai te dar prazer, e nisso ele vai desviar o seu foco, enquanto você deveria ter convicção que o seu prazer só pode vir de Deus. Satanás vai dizer, não, você pode ter prazer. Você pode ter prazer com sexo fácil, você pode ter prazer com traições, você pode ter prazer com mentira, você pode ter prazer com roubo, você pode ter prazer com estas coisas. Faça, você tem oportunidade. E muitas vezes nós cedemos e nós caímos nessas ciladas do inimigo, quando nós deveríamos imitar o Senhor Jesus, que respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Ou seja, o meu prazer está no Senhor e não nas coisas que eu posso ter neste mundo. Mas o Senhor Jesus foi tentado em outra área também. Depois o versículo 5 diz que Satanás levou a cidade santa. Ele só pode estar falando de Jerusalém, e levou um ponto muito alto de Jerusalém e mostrou, olha, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tentou Jesus de uma segunda maneira. Ele queria novamente que Jesus provasse a sua divindade. E então agora o teste é o seguinte, Deus e a própria palavra dele diz que ele vai te suster em suas mãos, que os próprios anjos te susterão para que você não tropece. E então, se você é o cumprimento destas promessas do Antigo Testamento, e guarde isso, Satanás conhece bem a Bíblia, aliás, acredito que ele conhece melhor do que a maioria dos crentes, e então ele também usa a Bíblia, e ele disse, olha, você, se você é o Filho de Deus, a seu respeito está escrito que Deus dará ordem para que os anjos não deixem você tropeçar, então se joga de alto a baixo, e prova que você é o Filho de Deus. E então agora, ele está sendo provado a respeito da soberba da vida, ou seja, de mostrar quem ele é, de mostrar a sua verdadeira identidade, de se revelar, de fazer com que as pessoas voltem a sua atenção para ele e o adorem. É isso que Satanás está propondo para o Senhor Jesus. Olha, dá uma prova do seu poder, mostra aí quem você é, mostra que você pode, mostra que você consegue, mostra que você é capaz. E aí o Senhor Jesus responde com a palavra que vem do próprio coração dele, que foi registrada. Jesus responde, a Bíblia também diz, esta palavra também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós precisamos lembrar disso também, porque todos os dias nós somos tentados, primeiramente por nós mesmos, a mostrar que nós podemos, que nós fazemos, que nós acontecemos, que nós somos. Nós queremos garantia para alimentar nossas próprias vaidades, nós queremos demonstrações de quanto nós somos felizes, de como nós somos capazes, de como nós somos inteligentes. Nós queremos fazer isso o tempo inteiro, e nós não percebemos que ao fazer isso, nós estamos cedendo à mesma tentação que Satanás vem fazendo contra os homens, e fez até contra Cristo lá no passado.
Infelizmente, a gente tem algumas ferramentas hoje em dia que trabalham muito mais em função disso, né? As nossas redes sociais, elas estão o tempo inteiro trabalhando em função das nossas vaidades. A gente está sempre querendo contar alguma coisa, e na maioria das vezes são vantagens. São vantagens. É quase que uma disputa para ver quem põe a foto mais bonita do Réveillon. Aí você nem dá conta de curtir todo mundo, porque tem tanta foto. Mas a gente faz isso, todos nós fazemos. Será que nós não estamos cedendo à tentação da soberba da vida? Querendo mostrar para as pessoas alguma coisa, e em alguns casos mostrar até o que nós não somos. Aquelas fotos de perfil lá do Facebook ou do WhatsApp, tem gente que fica tão bonita naquelas fotos, né? Mas quando você vê pessoalmente, não é tão bonito assim. A gente, cada um de nós, alguém aqui escolhe foto feia para colocar lá? Não. Por algum equívoco, o celular tirou uma foto de você que você ficou mais bonito do que você mesmo. Aí você fala, essa foto realmente retratou quem eu sou. Eu vou aproveitar essa foto, porque eu estou bonito demais na foto, gente. E a gente põe lá. O que nós estamos fazendo? É a soberba da vida. É querer mostrar que nós somos mais do que nós realmente somos. E veja que no nosso caso, o pecado é um pecado, a tentação, ela adquire contornos ainda maiores. Satanás estava tentando Jesus para mostrar quem ele realmente era. Mostrar o seu poder. Nós caímos tão drasticamente nessa tentação que nós não só queremos mostrar quem nós somos, mas nós queremos mostrar até o que nós não somos. Mas o quadro mais drástico desse aspecto sobre a tentação é que nós devolvemos essa tentação a Deus, e nesse caso deste exemplo aqui, talvez o nosso papel não é o papel de quem está sendo tentado, mas muitas vezes é o papel de quem está tentando. Deixa eu explicar para vocês. Às vezes nós queremos algumas coisas, e nós trabalhamos duro para obter algumas coisas, e essas coisas não acontecem. E aí nós começamos com algumas orações, que são orações perigosas. Nós começamos a dizer, Senhor, o que o Senhor está querendo? Por que o Senhor não me responde? E começa assim, daí um pouquinho nas conversas, começa